Bem-vindas e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos fragmentos muito ricos, acho eu, de uma entrevista com a professora Sheila Palomares. Ela é uma figura importante da Escola Superior de Arquitetura de Granada. Sim, uma referência. Exato. O material base chama-se Arquitetura, Azeite e Memória na Escola de Granada. E a nossa ideia aqui é explorar um bocadinho as ligações. Arquitetura, património industrial, Uhum. ligado sobretudo à cultura do azeite e do pão ali na província de Jaén, que é mesmo ao lado, e depois a visão muito pessoal de uma académica que tem uma história ligada à própria instituição onde trabalha. Certo. E há logo um pormenor que salta à vista, não é? A ligação dela à Escola de Granada não é uma coisa qualquer. É uma escola premiada a nível nacional. Um sítio onde ela não só estudou, se formou como arquiteta, mas onde agora também dá aulas, forma novos arquitetos. A fonte até diz que a alegria dela ao contar isto é indescritível. Pois, essa dupla visão, não é? Ter sido aluna e agora ser professora no mesmo sítio. Isso é um ponto de vista muito rico, é invulgar. Sim. Permite-lhe ver, analisar a evolução da própria escola, do ensino e até do campo profissional, de uma forma muito íntima, quase. A história pessoal dela e a da escola parecem mesmo andar ali, lado a lado. Influenciam-se, não é? Exatamente. E isso, se calhar, até influencia a maneira como ela olha para a própria investigação. Certo, então vamos lá pegar nessa investigação. Os textos dizem que o foco da professora Palomares tem sido o património industrial agroalimentar, isto na província de Jaén. O que é que isto quer dizer, concretamente? Falam especificamente da arquitetura fabril e os armazéns ligados ao pão e azeite. Esta expressão pão e azeite tem uma força cultural imensa naquela zona, quase identitária. É verdade, é um binómio fundamental ali. A fonte sugere que a investigação vai além de só catalogar edifícios, tenta perceber o papel deles numa história maior. Que tipo de edifícios são estes? Coisas muito grandes ou mais pequenas? Olha, parece que abrange um leque variado. A fonte fala, por exemplo, de lagares de azeite, alguns se calhar ainda com traços pré-industriais, outros já claramente da mecanização do século XIX-XX, Uhum. e também moinhos de farinha, padarias maiores e, claro, os armazéns, essenciais para guardar e escoar estes produtos. Claro. E o interessante nisto tudo, acho eu, é como estudar estas estruturas que à primeira vista parecem só utilitárias, não é? Meramente funcionais. Sim, contentores, basicamente. Pois, mas na verdade funcionam como uma lente para ver fenómenos muito mais amplos. Não são só edifícios, são testemunhas. Testemunhas físicas das mudanças económicas, sociais, que transformaram Jaén. Que tipo de mudanças, por exemplo? Bem, a fonte dá a entender, por exemplo, a passagem de muitos lagares pequeninos, familiares, para unidades maiores, mais centralizadas. Isso reflete-se logo na arquitetura. Como assim? Na escala, claro, mas também nos materiais. Talvez mais tijolo, mais ferro fundido, em vez da pedra e madeira tradicionais. E até na localização. Muitas vezes perto das novas linhas de comboio ou das estradas que se estavam a fazer. Ah, ok, isso já dá para visualizar melhor. E como é que estes edifícios, as fábricas, os armazéns, se ligam à ideia de paisagem? Os textos falam numa ligação à formação do que chamam paisagem cultural do Olival. Como é que uma fábrica de azeite entra numa paisagem cultural? E a ligação é mesmo central na abordagem dela, pelo que percebi dos excertos. A ideia é que a paisagem não é só o cenário natural, não é? Aqueles olivais imensos que marcam Jaén. Sim, a imagem de marca. Exato. É também o resultado da ação humana, moldada por uma atividade económica principal. A paisagem cultural do olivar inclui os olivais, claro, mas também as quintas, os cortijos, as estradas e caminhos feitos para transportar a azeitona, o azeite Certo. e, de forma muito visível, estes edifícios industriais. Pensa num grande lagar moderno, talvez com uma chaminé alta que se vê ao longe, ou um conjunto de armazéns perto da estação. Isso muda completamente a forma como vemos e organizamos o território, não achas? Sim, sim, claro. Marca a paisagem. Pois, a arquitetura industrial, aqui, não está só na paisagem. Ela constrói a paisagem junto com os campos e, por isso, estudar a arquitetura destas fábricas e armazéns ajuda a decifrar a lógica econômica, social, que foi esculpindo aquele território específico. Percebo.
A fonte sugere mesmo que não dá para entender a paisagem de Jaén sem olhar para esses marcos construídos. Entendido. A arquitetura como um agente ativo na paisagem, não só um objeto lá pousado. Isso enriquece muito a ideia. E a fonte também faz questão de sublinhar a parte mais pessoal da conversa com a professora Palomares. Diz que falaram da carreira dela, das dificuldades, trajetórias e memórias. Uhum. Isto parece dar uma camada humana, não é? A um tema que podia ser só técnico ou histórico. É quase como se a história dela, passada em Granada, mas a investigar Jaén, espelhasse as próprias mudanças que ela estuda. Aquela ideia dos anéis de uma árvore, a história pessoal e a académica a marcarem-se. Sim, é uma boa imagem. A fonte chega a dar algum exemplo concreto? Alguma dificuldade, alguma memória? Olha, os excertos não entram assim em detalhes biográficos muito fundos, mas sugerem que a conversa passou por aí. Pelos desafios, talvez, de apostar numa linha de investigação sobre património industrial numa altura em que, se calhar, não era o tema mais da moda na arquitetura, Pois, imagino. ou, pelo contrário, a satisfação de ver este campo a ganhar importância, a ser reconhecido. Há uma ideia de que a própria vivência dela ao longo dos anos, como aluna e depois professora na Escola de Granada, Sim. aqui é uma escola que também teve as suas fases, o seu reconhecimento, e se deu-lhe uma sensibilidade especial para estas questões de memória, de mudança, de valorizar o que se construiu. Faz sentido. Não é só um estudo académico feito à distância. Parece haver ali uma ressonância pessoal com os temas. A persistência, a transformação, o reconhecer o valor do que existe. Seja um lagar em Jaén ou uma carreira académica em Granada. Essa ressonância pessoal deve tornar a abordagem dela mais apaixonada, se calhar, e talvez mais atenta a certos detalhes. Muito provavelmente. E se ligarmos isto a um contexto mais geral, como é que estas histórias pessoais ajudam a perceber melhor conceitos como património industrial ou paisagem cultural, que às vezes são assim um bocado académicos, distantes? Exatamente, é isso mesmo. Relatos como o da professora Palomares, mesmo que só sugeridos nos textos, ajudam a ancorar esses conceitos na experiência humana. O património industrial deixa de ser só uma lista de edifícios velhos. Passa a ter gente lá dentro, não é? Passa a ter histórias de trabalho, de inovação, às vezes de declínio também, de comunidades inteiras que viviam daquilo. E a paisagem cultural deixa de ser um mapa abstrato. Ganha vida com as memórias de quem lá viveu ou de quem estudou a fundo como ela. Uhum. A fonte diz que a investigação dela acontece num contexto de mudança económica em Jaén. Quando percebemos, através dela, a dinâmica dessas mudanças, sei lá, o impacto da industrialização ou mais tarde as crises do setor, Sim. percebemos que a arquitetura é um espelho. Um espelho muito sensível dessas transformações. Os edifícios não mentem sobre as prioridades económicas da época, sobre a tecnologia que havia, até sobre as relações de poder. É verdade. E a história pessoal da investigadora, que se desenvolve ao mesmo tempo que o seu estudo, pode dar pistas únicas para interpretar essas mudanças. Então a arquitetura funciona quase como um sismógrafo das mudanças sociais e económicas. Boa analogia, sim. E a experiência pessoal de quem investiga ajuda a ler esses registros. Voltando um bocadinho à Escola de Granada, o facto de ser um local premiado, onde ela estudou e agora ensina, isso acrescenta mais qualquer coisa, não? Ensinar sobre património e arquitetura num sítio que é ele próprio, um exemplo reconhecido, deve criar um ambiente especial para aprender. Sem dúvida nenhuma. Cria um contexto onde a teoria e a prática, o passado e o presente, estão sempre a conversar. Os alunos não aprendem só sobre o valor da importância da arquitetura e da história em abstrato. Eles vivem isso todos os dias, naquele espaço. Exato. Para a professora Palomares, ensinar sobre o valor do património industrial de Jaén, dentro das paredes de uma escola, reconhecida pelo seu próprio valor, isso deve ser especialmente significativo. Aquela alegria indescritível de que fala a fonte. Sim. Pode muito bem vir daí, dessa confluência. A capacidade de partilhar a paixão dela pela arquitetura, pela memória, num sítio que valida e encarna esses mesmos valores. É quase um ciclo virtuoso, onde o espaço reforça a mensagem. E essa ligação tão próxima ao local, a Granada, pode também, sei lá, influenciar a forma como ela olha para outros locais como Jaén, dar talvez mais sensibilidade para a relação entre o edifício, a sua história, a sua identidade? É muito provável que sim. Ter essa experiência direta de como um espaço arquitetónico acumula significado, história e identidade ao longo do tempo, como a Escola de Granada acumulou para ela, pode sem dúvida apurar o olhar para detectar processos parecidos
noutros sítios. Uhum. Pode levá-la a procurar não só as características formais ou técnicas dos edifícios de Jaén, mas também as histórias não escritas, as memórias que lhes estão associadas, a forma como eles ajudaram a construir a identidade da região, mesmo que de forma menos óbvia, menos celebrada que um monumento tradicional. Certo. A experiência pessoal em Granada pode ter sido um catalisador para procurar o sentido do lugar na arquitetura industrial de Jaén. Faz todo o sentido. É como aprender uma língua num país onde se fala essa língua, não é? A compreensão fica mais profunda. Então, tentando aqui resumir o que tiramos destes excertos, o que é que fica desta nossa exploração? Vamos a isso. Vimos como a trajetória particular da professora Sheila Palomares, aluna, depois professora na conceituada Escola de Arquitetura de Granada, lhe dá uma perspectiva muito própria, muito rica. Sim. E essa perspectiva alimenta a investigação dela sobre o património industrial agroalimentar em Jaén, com foco na arquitetura do azeite e do pão. Exato, nesses edifícios específicos. Exploramos como esses edifícios que podiam parecer só funcionais são, na verdade, peças-chave para ler a paisagem cultural do Olival e para entender as grandes transformações económicas e sociais daquela região. Fundamentais para essa leitura. E, por fim, sublinhamos como a dimensão pessoal, a experiência vivida, pode enriquecer a análise académica. Torna conceitos como património, paisagem cultural, mais palpáveis, mais humanos. Perfeitamente resumido. E esta análise da arquitetura do azeite e do pão em Jaén, de como estruturas que parecem banais, do dia-a-dia, podem guardar histórias tão complexas sobre economia, sociedade, identidade, isso deixa-nos com uma pergunta final, acho eu. Qual? A investigação da professora Palomares foca-se numa região, numa indústria, mas a abordagem dela levanta uma questão maior, não é? Quantas outras histórias sobre o nosso passado coletivo, sobre industrialização, migrações, mudanças na agricultura, evolução da tecnologia, quantas dessas histórias estão silenciosamente escritas nas paredes de edifícios que vemos todos os dias e aos quais, se calhar, nem ligamos muito? É uma boa pergunta. Pensemos, sei lá, nas antigas fábricas têxteis, nos celeiros ou armazéns agrícolas que vemos nas paisagens rurais, nas pontes, nas estações de comboio abandonadas. Sim, há tantos exemplos. Que histórias sobre as transformações que nos moldaram a nós, nas nossas comunidades, poderiam ser descobertas se olhássemos para essa arquitetura menor ou funcional, com a mesma curiosidade, com o mesmo rigor que a professora Palomares aplicou à Jaén? O que é que o banal, o cotidiano construído, nos pode mesmo ensinar sobre as grandes mudanças sociais e económicas que nos definiram? Talvez a grande lição seja essa. A história está muitas vezes ali, escondida à vista de todos, só à espera de ser lida nas estruturas mais inesperadas.